Pronto, Edson, posso iniciar? Tá bom. Então, declaro aberta a sessão do dia 5 de fevereiro de 2025, invocando a proteção do Altíssimo para os nossos trabalhos, cumprimentando inicialmente os integrantes desta segunda Câmara de Direito Público, iniciando pela desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira. Boa tarde, doutor desembargador Francisco Gleidson Pontes. Boa tarde, presidente. Boa tarde, desembargadora Maria Iraneide Moura Silva e desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Boa tarde, presidente. Boa tarde, desembargador Evaldo. Cumprimento também o excelentíssimo representante da Procuradoria-Geral de Justiça, doutor Luiz Laércio Fernandes Melo, e a excelentíssima representante da Defensoria Pública, doutora Maria Liduína Freitas da Silva. Servidores integrantes desta Câmara, na pessoa da sua secretária, doutora Ismênia Nogueira, e do senhor Edson Mendes, responsável pela nossa transmissão. A Força Policial também aqui presente, advogados e demais assistentes, inclusive virtualmente. Aqui, antes da nossa submissão da ata de aprovação para apreciação, eu devo consignar que só confirmando a permanência do biênio, de acordo com as informações e orientações do Tribunal de Justiça, o presente biênio, sob a minha presidência, será concluído em maio de 2025 deste ano, por conta de alteração ao regimento interno, que atingiu o artigo 75 do nosso regimento. Então, prosseguiremos nossos trabalhos, também já está próximo, né, o biênio, e passamos aqui a apreciação e aprovação da ata número 02/2025, sessão ordinária de 29 de janeiro de 2025. Alguma objeção? De acordo, senhora presidente. Como primeiro item dos nossos trabalhos, temos os processos retirados de mesa. 1.154, embargos de declaração em apelação civil número 028-1446-64-2021, item 62 do PJE. Polo ativo, FUNCEP Natural, UEXIS Limitada. Polo passivo, Estado do Ceará. Relatoria do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Na sequência, temos um da minha relatoria, que é o item 161 da pauta. É a apelação cível número 0015-39467-2021. Apelante a Companhia Energética do Ceará, Enel, e apelado o município de Icó. Então, esses dois processos ficam retirados de mesa. Processo com julgamento estendido. Anuncio o item 2.1 da pauta, apelação civil número 023-80-94-2022, de 2022, Sistema SAGE, apelante Alex Mateus de Carvalho da Silva e outros, apelado Estado do Ceará, da relatoria da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. Fazendo aqui um pequeno histórico, que o processo já está em julgamento desde o ano passado, para nos situarmos. Na sessão do dia 13 de novembro do ano em curso, após sustentação oral pelos advogados dos apelantes, doutor Cristiano Queiroz Arruda e doutor Alex Mateus de Carvalho da Silva, a eminente relatora apresentou seu voto no sentido de conhecer da apelação civil para desprovê-la, sendo acompanhada pelo desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Na ocasião, pedi vista dos autos para melhor exame da matéria. Na sessão do dia 27 de novembro, em seguida, após a apresentação do meu voto visto, no sentido de conhecer da apelação civil para dar-lhe parcial provimento, o desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite confirmou seu voto provisório, acompanhando o voto da relatoria, e em seguida a relatora, desembargadora Maria Iraneide, pediu vista dos autos para reapreciação da matéria. Abriu-se assim a vista coletiva. Nas sessões do dia 4 e 11 de dezembro, dando continuidade ao julgamento, comuniquei à Câmara o adiamento do mesmo por conta do motivo de férias da relatora. No dia 18 de dezembro, a desembargadora Maria Iraneide comunicou à Câmara que apresentaria o seu voto visto na próxima sessão desimpedida, que ocorreu no dia 22 de janeiro do ano em curso. E dando continuidade ao julgamento, a desembargadora Maria Iraneide Moura Silva apresentou seu voto vista, comunicou a apresentação do seu voto vista. Na próxima sessão, adiou mais uma vez por conta das férias da desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira. Na sessão do dia 29 na presente sessão, do dia 29 de janeiro,
do ano em curso, após o voto vista da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva, já lido, né, na sessão anterior, já disponibilizado, no sentido de conhecer da apelação para lhe negar provimento, mantendo o seu voto originário, o julgamento foi estendido, conforme artigo 942 do CPC. E hoje concluiremos esse julgamento com essa extensão. E dando continuidade ao julgamento, eu indago ao desembargador Luiz Evaldo se mantém o voto anteriormente proferido ou gostaria de se pronunciar. Não, presidente, eu vou manter o meu voto acompanhando a doutora relatora. Pois não. Eu aqui me pronuncio mantendo a minha divergência, que inicialmente aberta, no sentido de conhecer da apelação civil para provê-la em parte. Como vota a desembargadora Maria Nailde? Pois não, senhora presidente. Boa tarde a todos. Cumprimento Vossa Excelência e os demais julgadores, desembargador Gleides, desembargadora Iraneide, desembargador Evaldo, procurador de Justiça, doutor Laércio, bem como a defensora pública, doutora Liduína, secretária Ismênia, e servidores, força policial e advogados aqui presentes. Eu preparei aqui, senhora presidente, uma pequena declaração de voto e passo a leitura. Por meio das apelações em exame, buscam os recorrentes a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos de invalidação de atos do processo administrativo disciplinar 2004-94-855-2, no bojo do qual o Controlador-Geral de Disciplina da Polícia Militar do Estado do Ceará acolhera parecer da comissão processante para aplicar a penalidade de expulsão aos apelantes, nos moldes do artigo 24 da Lei Estadual 13.407, de 2003. No caso, divergem as eminentes desembargadoras Tereza Neuma Duarte Chaves, como relatora, e a desembargadora Maria Iraneide Moura Silva, na condição de vistora, né, mas relatora do feito, sobre a resolução de uma única questão, qual seja, se o senhor Rodrigo Bona Carneiro estava impedido ou não de atuar como controlador geral de disciplina da PMCE, no processo disciplinar instaurado contra os recorrentes, haja vista que, à época dos fatos apurados, participara como coordenador da inteligência da Polícia Militar do Ceará, sendo, na ocasião, responsável pelas investigações dos apelantes no movimento paredista de policiais e bombeiros militares na sede do 18º Batalhão Militar. Não é demais salientar que as matérias debatidas na espécie são de alta de indagação e complexidade. Ao se manifestar, a relatora exarou primoroso voto, abordando cabalmente as questões suscitadas pelas partes. Contudo, sem embargo da esmerada análise levada a efeito pela relatoria, a mim parece que deve ser acolhida a tese de defesa alusiva ao impedimento do Controlador-Geral de Disciplina. É que, como observado no voto vista divergente, o senhor Rodrigo Bona Carneiro, na qualidade de coordenador de inteligência da CGD, expedira a comunicação interna de número 132/2020, em que indicara a autoria e materialidade das condutas descritas, recomendando, ao final, a instauração do processo disciplinar em face dos apelantes. Tal ato, ao meu ver, está revestido de natureza acusatória, tornando a referida autoridade impedida de tomar parte no Conselho de Disciplina relativamente aos apelantes, em virtude do disposto no artigo 88, parágrafo 4º, inciso 1º, da Lei 13.407/2003. Destarte, tendo o senhor Rodrigo Bona Carneiro formulado a acusação e, posteriormente, tomado parte do Conselho de Disciplina na fase de julgamento do mesmo caso, torna-se inarredável concluir que houve quebra de sua imparcialidade.
os tribunais pátrios assentaram o entendimento de que não se mostra admissível concentrar-se no mesmo servidor público as figuras do acusador e do julgador. Quanto a isto, faço remissão à farta jurisprudência citada no voto discordante. Destarte, infere-se que o relatório conclusivo do Conselho de Disciplina deveria ter sido enviado ao então Controlador-Geral Adjunto de Disciplina, substituto legal do Controlador-Geral de Disciplina, nos termos do artigo 6º da Lei Complementar 98/2011. Sendo assim, rogando vênias à distinta relatoria, no caso a desembargadora Iraneide, voto no sentido de acompanhar a divergência inaugurada pela desembargadora Tereza Neumann, dando parcial provimento à apelação, apenas para anular a decisão proferida pelo então Controlador-Geral de Disciplina da Polícia Militar do Ceará, Rodrigo Bona Carneiro, a fim de que outra decisão seja proferida, desta feita por autoridade não impedida, nos termos da legislação de regência. É assim que me manifesto, senhora presidente. Obrigada, desembargadora Anaílde. Passo a palavra ao desembargador Gleidson. Boa tarde, Vossa Excelência, vereadora Tereza Neumann. Boa tarde aos componentes desta Câmara. Doutor Luiz Laércio, digno procurador de Justiça. Doutora Liduína, que se encontra... Está ausente? Fica registrado aqui nossas congratulações para ela também. A Ismênia, em seu nome, eu queria me congratular com todos os servidores desta casa, advogados aqui presentes que se encontram no sistema virtual. Esse processo, desde o início, ele já causou uma certa inquietação. Eu não participava da tríade julgadora quando a desembargadora Maria Iraneide fez a apresentação do seu voto. E, posteriormente, com o voto de Vossa Excelência, a desembargadora Iraneide também pediu vista para melhor análise e, em retorno, manteve o posicionamento. No momento que Vossa Excelência, desembargador Tereza, faz a apresentação daquele voto, eu ali já me filiava a essa corrente, de que o senhor Rodrigo Bona Carneiro, ele não poderia funcionar em duas instâncias, como fez. Ele estava flagrantemente comprometido a sua imparcialidade. Há de se perguntar, mas que ato ele praticou ao encaminhar à comissão processante o relatório? Ao analisar o relatório e se convencer de que as razões ali expostas eram graves, ele assumiu a condição de acusador. Para mim, o juízo de valor está já sufragado no primeiro ato. Consequentemente, na apuração, ele não poderia mais integrar a comissão julgadora. Então, essas simples palavras, porque a desembargadora Anaílde fez um resumo momentâneo dos atos outrora revelados por Vossa Excelência, eu estou seguindo o voto da divergência e pedindo vênias à querida amiga desembargadora Iraneide para acompanhá-la integralmente ao voto. Ao voto. Pedir aqui só um minuto, por conta do... Caiu aqui a imagem na minha participação na sessão, então estou retornando. Não? Vamos lá. Na segunda de direito público? Pronto, continuar.
esperar, não é? Aqui. A desembargadora Edwina também estava, aí caiu virtualmente. Vamos ver se ela consegue o retorno. Nada ainda? Não. Cai, sumiu. Pode chamar o rapaz do Cássio. Nem sinal. Nem sinal. Fecha. Segunda Câmara de Direito Público. Abre, entra aí aqui mesmo. Eu acho que ele tem um problema aí. Isso é um problema. Estava cá. Ele foi para outra Câmara. Vamos ver aqui. Será que entrando pelo tentar aqui entrar por outro lugar aqui. Mas aqui eles não dá acesso. Não dá acesso. Aqui ele não dá acesso. É só para abrir a sessão, viu? É só para eu participar da sessão. Segundo direito público. Era aí, né? Por isso que ele não entrava. Não tinha como. Ótimo. Um instante. Ótimo, obrigada. Obrigada. Pronto, é resolvido, né, Ismênia? Pronto? Pronto. Pode continuar a abrir a gravação, né? Deu certo, ele conseguiu aqui. Voltamos. Então, retornando após uma ausência, problemas técnicos, estávamos no processo com julgamento estendido, apelação civil número 023-80-9422 de 2022, de Fortaleza, Sistema SAGE. Colhidos os votos dos desembargadores, de todos os desembargadores componentes da segunda Câmara de Direito Público, no julgamento estendido, tivemos como resultado deste processo a apelação civil conhecida e provida, em parte, por maioria de votos. É o resultado proclamado. Passamos agora aos processos com pedidos de vista. Só lembrando, senhora presidente, da lavratura do acordo, será por Vossa Excelência. Pois não. Muito bem lembrado, desembargador Iraneide, ainda anunciando que a lavratura do acordo ficará comigo. Eu vou ter que lançar novamente, porque quando eu pedi visto, eu acrescentei alguns parágrafos no voto original. Sim. Né? Eu vou ter que lançar novamente, né? E depois vai para Vossa Excelência. Pois não. Então, a lavratura do acórdão ficará a partir do voto do voto vista com os acréscimos, mas que manteve a substância do voto original, não é? Isso, porque teve os acréscimos, eu vou ter que lançar, porque exatamente. O primeiro que eu lancei não tinha, né? Não tinha. Houve acréscimos, robustecendo o entendimento inicial. Exato. E em seguida, houve a extensão do julgamento na presente sessão. Exato. Com a confirmação dos dois votos anteriores, do desembargador Evaldo, acompanhando a relatoria com já esses acréscimos. Isso. Da minha divergência, mantendo também, e do acompanhamento da divergência pelos desembargadores Maria eu aviso se Nogueira, tiver concluída o lançamento, eu aviso, viu? Ótimo. Para liberar para aí faremos
o encaminhamento burocrático, né, pelo sistema. Isso. Está certo. Processos com pedido de vista. Nós temos o 2.2, que é o mandado de segurança civil número 0629371492022, de Fortaleza, impetrante ao Instituto das Mensageiras de Santa Maria, impetrado juiz de direito da 13ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, sob a minha relatoria. Na sessão do dia 18 de dezembro de 24, após a sustentação oral do advogado da impetrante, doutor Paulo Sérgio Nunes Hervetosa, proferi meu voto no sentido de conhecer e dar provimento ao mandado de segurança civil, com rejeição da preliminar arguída. E, na sequência, a desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira pediu vista dos autos para melhor apreciação da matéria. Aqui, a sessão do dia 22 de janeiro deste ano, com a continuação do julgamento, houve adiamento do mesmo pelas férias da desembargadora Maria Nailde. Em seguida, na sessão de hoje, a desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira comunicou à Câmara que apresentaria seu voto vista na próxima sessão desimpedida, que é a de hoje. E assim o julgamento ficou adiado e que passa a palavra à desembargadora Nailde para a confirmação da apresentação do seu voto. Obrigada, senhora presidente. Eu tive o cuidado, o zelo realmente de antecipar o envio aos colegas no meu entendimento com relação à matéria e fiz uma síntese realmente da minha manifestação que irei inserir nos autos. Subtrair algo importante para que a gente pudesse aqui deixar gravado na sessão. O processo exigiu realmente um estudo minucioso, inclusive de datas, e aqui passo a leitura do meu entendimento. Conforme descrito no relatório de lavra da desembargadora Tereza Neuma Duarte Chaves, trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Instituto das Mensageiras de Santa Maria, tendo como autoridade impetrada o juiz de direito da 13ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, adversando o deciso proferido às folhas 1994/2001, que, após sucessivos aclaratórios, confirmou a decisão interlocutória de folhas 1395/1400 da ação de desapropriação de número 0064018-10/2008. No presente mandado de segurança, o Instituto das Mensageiras de Santa Maria alega, em síntese, que a decisão proferida pelo juízo da 13ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza é abusiva, teratológica e manifestamente ilegal, por insistir em aplicar, quanto ao índice de correção monetária referente ao período entre 29 de junho de 2009 a 25 de junho de 2015, a TR, em desrespeito ao tema de número 810 do STF. Afirma ainda que, de acordo com o tema de número 360 do STF, é possível, em sede de cumprimento de sentença, desconstituir o título executivo fundado em norma declarada inconstitucional pela Corte Suprema, desde que o reconhecimento tenha decorrido de julgamento do STF, realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. Ao apreciar o remédio constitucional, a relatora, a princípio, extinguiu, sem resolução de mérito, o mandamos, denegando a ordem na forma do artigo 6º, parágrafo 5º, da Lei Federal 12.016/2009, por entender que, conforme súmula de número 267 do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correção. Na oportunidade, esclareceu que, embora não se trate de entendimento de caráter absoluto, porquanto mitigável, quando envolver decisão judicial manifestamente
abusiva, ilegal ou teratológica, a questão examinada relacionada ao índice de correção monetária na desapropriação em litígio era perfeitamente suscetível de discussão através de agravo de instrumento. Naquele momento, a insigne relatora também se preocupou em manifestar que não observou em concreto ato judicial caracterizado por ilegalidade, por abuso ou teratologia manifesta, enfatizando, ademais, que o artigo 5º, inciso 2 da Lei Federal 12.016, de 7 de agosto de 2009, veda a concessão da ordem quando se tratar de mandamos que adversa decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo, como no agravo de instrumento amparado no artigo 1019, inciso 1 do CPC. Destacou, ao final da decisão monocrática, que o Estado do Ceará, diferentemente do exequente, teria interposto o recurso adequado. Em 7 de julho de 2023, o impetrante interpôs agravo interno, argumentando que, por estar a decisão interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da 13ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, em desconformidade com o tema de número 810 do STF, haveria, em caso teratologia, a justificar o recebimento excepcional do mandado de segurança como meio apto a reverter decisão judicial. No entanto, em 14 de março de 2024, a relatora, através de decisão monocrática, entendeu por bem reconsiderar a inadmissão do remédio heróico, ressalvando a necessidade de submeter a apreciação do órgão colegiado à análise do eventual reconhecimento da teratologia ou da ilegalidade manifesta apontada. Relatório emitido pela eminente relatora em 29 de novembro de 2024. Pois bem, na sessão de julgamento realizada em 18 de dezembro de 2024, a desembargadora Tereza Neumann Duarte Chaves, relatora, apresentou voto no sentido da concessão parcial da segurança, determinando-se que a correção monetária incidente a partir de maio de 2009 seja calculada pelo índice do IPCA-E. Pedi vista dos autos para melhor análise e o julgamento foi suspenso. Digo eu, como se vê, examinei atentamente o inteiro teor da decisão para análise do cabimento ou não do presente mandado de segurança. E, após profunda reflexão, cheguei à conclusão de que concordo com a primeira decisão emitida pela desembargadora Tereza Neumann Duarte Chaves, que, por meio de monocrática, inadmitiu o mandamos, e não com o voto apresentado em 18 de dezembro de 2024, razão pela qual divijo do atual posicionamento, conforme motivos que passarei a expor. O mandado de segurança é uma ação constitucional que tem por função resguardar direito líquido e certo, violado ou ameaçado por ato de autoridade pública ou de agente investido nas atribuições do poder público. É o que se infere do artigo 5º, inciso 64, da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei de número 12.016/2009. De acordo com o artigo 5º da Lei 12.016/2009, é vedada a concessão de mandado de segurança quando este tenha por objetivo decisão judicial atacável por recurso com efeito suspensivo.
aqui eu passo a citar aqui apenas o item que diz respeito a essa inadmissibilidade. Artigo 5º, não se concederá mandado de segurança quando se tratar, no item 2 aqui, de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. E prossigo. A lógica do dispositivo é a de que, se existe meio processual idôneo para afastar os prejuízos causados ao direito líquido e certo, não é cabível, por consequência, a impetração da ação mandamental, uma vez que este remédio constitucional não pode ser utilizado como sucedâneo dos recursos previstos em lei. Sobre a questão, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme súmula de número 267, que preconiza: não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Vê-se, portanto, que, via de regra, o mero inconformismo da parte com a injustiça da decisão não tem o condão de ensejar o cabimento do mandado de segurança, pois os atos jurisdicionais devem ser impugnados pelos recursos próprios, na forma da lei processual de regência. Nada obstante, tem-se admitido, excepcionalmente, a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial, quando se possa verificar de plano situações de flagrante ilegalidade ou teratologia. A título de ilustração, trago a colação precedente recente da Corte de Cidadania, só a parte que interessa: processual civil, agravo interno, mandado de segurança, ato judicial, é uma prova pericial, falta de apreciação, alegação de ofensa ao artigo 479 do CPC de 2015, recurso especial não conhecido, deficiência das razões recursais, sustentação oral no agravo interno, em agravo em recurso especial, descabimento, falta de previsão legal, ausência de teratologia ou de flagrante ilegalidade, inviabilidade do mandamos, agravo interno desprovido, da relatoria do ministro João Otávio de Noronha, julgado em 22 de outubro de 2024. E digo mais, sobre o cabimento do mandado de segurança contra ato judicial, trago à colação a lição de Eli Lopes Meireles, em que é dito: inadmissível é o mandado de segurança como substitutivo do recurso próprio, pois por ele não se reforma a decisão impugnada, mas apenas se obtém a sustação de efeitos lesivos ao direito líquido e certo do impetrante, até a revisão do julgado no recurso cabível. Por isso mesmo, a interpretação pode e deve ser concomitante com o recurso, apelação, agravo, correção parcial, visando unicamente a obstar a lesão efetiva ou potencial do ato judicial impugnado. Se o impetrante não interpuser no prazo legal o recurso adequado, tornar-se-á carecedor da segurança, por não se poder impedir indefinidamente pelo mandamos os efeitos de uma decisão preclusa ou transitada em julgado, salvo se a suposta coisa julgada for juridicamente inexistente ou inoperante em relação ao impetrante. E continua aqui nessa citação: a jurisprudência tem admitido a impetração de mandado de segurança contra atos judiciais, independentemente da interposição de recurso, sem efeito suspensivo, quando ocorre violação frontal de norma jurídica, por decisão teratológica, ou nos casos em que a impetração é de terceiro que não foi parte no feito, embora devesse dele participar, usando o remédio heróico para evitar que sobre ele venham a incidir os efeitos da decisão proferida, não se aplicando, no caso, a súmula 267 do STF. Fecho aspas.
E prossigo. Uma vez fixadas tais premissas, entendo que a decisão objeto da impetração não contém abuso nem manifesta ilegalidade ou teratologia apta a justificar a utilização excepcional da via mandamental. Vê-se que o ato judicial impugnado, nos primeiros aclaratórios manejados pela parte exequente, não apreciou a incidência ou não do tema 810 do Supremo Tribunal Federal e a consequente utilização ou não do IPCA-E como índice de correção monetária referente ao período entre 29 de junho de 2009 a 25 de junho de 2015. Porque, quando do protocolo do cumprimento de sentença, em 29 de maio de 2019, o exequente nada manifestou a respeito de eventual necessidade de modificação dos índices de correção monetária. Por sua vez, a decisão judicial que apreciou os primeiros aclaratórios, ao consignar que o propósito do embargante não seria o suprimento de vício existente no julgado, e sim a modificação do conteúdo decisório do pronunciamento judicial, apresentou fundamentação idônea e apta a sustentar o aresto impugnado, não havendo, pois, que se falar em manifesta ilegalidade ou teratologia. No que pertine à decisão judicial que apreciou, segundo os aclaratórios, a premissa adotada pelo Juízo de Direito da 13ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, para rejeitá-los, além da ausência de omissão e contradição, foi embasada em manifestação da desembargadora Terezineuma Duarte Chaves, em decisão interlocutória nos autos do agravo de instrumento interposto pelo Estado do Ceará, de número 063-83-70-25-2021, no qual a relatora negou o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, por entender que o juízo ACO aplicou os juros moratórios, juros compensatórios e a correção monetária à luz do decidido por este Tribunal de Justiça, quando do julgamento da apelação cível, não podendo o respectivo acórdão ser alterado em fase de cumprimento de sentença, não me parecendo crível categorizá-lo como aberrante. Até porque existia à época entendimento do Superior Tribunal de Justiça, divulgado no informativo de número 676, no sentido que, na fase de cumprimento de sentença, não se pode alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, ainda que para adequá-los ao entendimento do STF, firmado em repercussão geral. Referido precedente somente restou superado em 11 de dezembro de 2023, que foi o RESP de número 1861-550 do Distrito Federal, da relatoria do ministro Og Fernandes, segunda turma, por unanimidade, julgada em 16 de junho de 2020. Quando a Corte Suprema decidiu no tema de número 1170, que é aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias, o índice de juros moratórios, estabelecido no artigo 1º, letra F, da Lei 9.494, de 97, na redação dada pela Lei 11.960, de 2009. A partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado, STF, plenário, recurso especial 1.317.982 do Espírito Santo, da relatoria do ministro Nunes Marques, julgado em 11 de dezembro de 2023.
não ignoro o tema de número 360 do Supremo Tribunal Federal, mencionado pelo autor, mas há de se convir que a multiplicidade de nuances e de entendimentos do STJ ou do STF em inúmeras hipóteses, assim como a complexidade do assunto, acaba por afastar a alegada tese de teratologia do ato judicial. Fato é que, na verdade, o impetrante perdeu o prazo para interpor recurso cabível e pretende valer-se do mandado de segurança para deduzir típica pretensão de natureza recursal. Por fim, senhora presidente, registro a apreensão com as consequências práticas de um precedente desta natureza, capaz de abrir margem para a insegurança jurídica em uma multiplicidade de processos em situações análogas. Assim, conclui-se, primeiramente, que a hipótese versada nos autos não admite a utilização da via do mandado de segurança, haja vista que incorre na vedação contida no artigo 5º, inciso 2 do diploma de regência. E, por outro lado, tampouco se pode cogitar de teratologia na espécie, tudo conforme exaustiva motivação acima. Oportuno recordar que a inadequação da via eleita enseja a carência de uma das condições da ação, qual seja a do interesse processual de agir na perspectiva interesse-adequação, o que impõe, portanto, a extinção do mandado de segurança sem resolução de mérito. Faço, senhora presidente, essas considerações com a devida vênia, voto no sentido de indeferir a petição inicial e julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, com base no artigo 6º, parágrafo 5º da Lei 2016 de 2009, combinado com o artigo 485, inciso 6º do CPC. Como me manifesto e submeto à apreciação dos meus pares. Obrigada, senhora presidente. Obrigada também, desembargadora Nailde, pelas suas ponderações, disponibilizadas, inclusive, anteriormente a esta sessão, mas, mesmo assim, diante da argumentação, gostaria de pedir vista para melhor análise. Então, o julgamento prosseguirá na próxima semana. 3. Processos com pedido de preferência com sustentação oral. Nós temos 1.6, apelação civil número 0020077, 15/2005, é o item 94 do PJE, da minha relatoria. Apelante Pedro Augusto de Sales Gurjão e apelados o Estado do Ceará e o município de Fortaleza. Os advogados representantes do apelante, o doutor Pedro Augusto de Sales Gurjão e doutor Davi Hilário Maciel Silva. Se encontram na sala virtual? Se encontram. Sim. Saúdo a pessoa da desembargadora, doutora Neuma, relatora do caso, os excelentíssimos desembargadores da turma, os representantes do Ministério Público e da Defensoria, os demais servidores e meus colegas advogados que estão aqui nessa sessão. Pois não, doutor Davi Hilário, né, Maciel? O senhor que fará Exato. a sustentação. Pois não, seja bem-vindo à nossa sessão. Eu lhe pergunto se dispensa a leitura do relatório deste voto. Dispenso a leitura do relatório. Então, Vossa Excelência já poderá iniciar a sua sustentação oral por 15 minutos. Obrigado. Excelência, inicio a minha sustentação oral dando uma passão por base da situação fática que gerou a demanda da obrigação de fazer e da obrigação de não fazer. Veja, o procedimento que deu causa a essa demanda era um procedimento administrativo de averiguação de despesas instaurado pelo antigo Tribunal de Contas do município, o extinto Tribunal de Contas do município, que foi absolvido pelo TCE. Esse procedimento se deu a partir da condição de secretário que ocupava o apelante no ano 2000. Ele ocupou essa condição de 1999 a 2000. Essa condição de secretário
de Desenvolvimento Econômico do município de Fortaleza. Passados 3 anos e meio após a saída dele dessa condição e o seu regresso ao seu órgão de origem, a Procuradoria da Fazenda Nacional, o TCM instaurou esse procedimento administrativo para fazer a apuração das contas, no ano de 2004. Quando recebe essa notificação por base do Tribunal de Contas do município, o apelante vai até a secretaria, que ele fazia parte na qualidade de secretário, e pede por 11 vezes que a secretaria disponibilize os processos de ordenação de despesas com os pareceres da Procuradoria do município, a liquidação e pagamento de despesas completas de capa a capa, bem como o balanço anual, os balancetes mensais, os relatórios trimestrais de auditoria, né, que precisavam ser realizados por base do Tribunal de Contas do município, pelo menos nessa periodicidade trimestral, o relatório de controle interno e qualquer tipo de comunicação de irregularidades. Porém, a partir desse momento em que esse pedido é formulado por 11 vezes dentro da sua secretaria, da secretaria que ele fazia parte, havia cruzes desse cerceamento de defesa começa a se iniciar. Esse cerceamento da ampla defesa se inicia porque o único documento que é a ele disponibilizado é uma certidão do seu sucessor, o Dr. José de Freitas, que diz basicamente o seguinte: os processos administrativos financeiros e a documentação relativa à liquidação e pagamento de despesas são enviados para a CEFIN, Secretaria de Finanças, órgão centralizador de todos os pagamentos da administração direta, por força do regime de caixa único, né? Onde deveriam se encontrar. Logo em face dessa ausência da documentação no órgão que ele fez parte, fez necessário que a tutela jurisdicional fosse proposta. Então, ele propôs, no ano de 2004, uma ação de obrigação de dar e uma ação de obrigação de não fazer, né? De dar acumulado com fazer. Essa ação de obrigação de dar consistia basicamente no requerimento e que o Poder Judiciário obrigasse o Poder Público, na figura da Procuradoria do município, a disponibilizar a documentação necessária para que fosse apresentada ao Tribunal de Contas do município, que posteriormente foi absorvido pelo Tribunal de Contas do Estado, e não dar encaminhamento ao processo de tomada de contas até que essa documentação fosse disponibilizada, porque, ora, como ele poderia cumprir a exigência do Tribunal de Contas se ele não tinha essa documentação que foi requerida. Na sua contestação, a Procuradoria do município, face a esse pedido, disse que se empenhou, após a decisão deferir um pedido liminar, que determinava que aquele processo deveria ficar suspenso e a documentação disponibilizada, que evitou nas folhas 525 do processo físico todos os esforços no sentido de xerocopiar tudo que havia disponível em seus arquivos. Os arquivos existentes são os que se encontram anexados à sua contestação. O mais se encontra nada além do que isso no poder do município, ou simplesmente não existe. Novos julgadores, essa afirmação do procurador é uma afirmação que demonstra a completa ausência da responsabilidade do poder público em fazer a custódia dessa documentação. Porque tudo que foi anexado à contestação não passa de fragalhos, de poucos documentos desordenados, de papéis apócrifos, sem a sua identificação. E a partir desse momento em que essa documentação é disponibilizada, a responsabilidade do ônus parece ter sido redistribuída para o gestor, dizendo que seria a sua culpa a existência da má condução desses documentos públicos, que seria sua culpa a condição daqueles documentos estarem repartidos, repicados, mesmo que essa distribuição de ônus tenha ocorrido anos após a confecção dessa documentação. Mas veja, como é que pode existir finança pública sem a existência de um processo de ordenação de despesas? Nenhum processo de ordenação de despesas completo foi juntado aos autos, sem os balancetes mensais, sem os balanços anuais. Distribuir ao gestor a responsabilidade de custódia dessa documentação é distribuir a esse uma obrigação perpétua em razão de um cargo temporário. Ninguém vive a vida na qualidade de secretário durante toda a vida. Esses momentos são transitórios, mas estar na qualidade de secretário com o ônus perpétuo de guardar toda a documentação sobre sua responsabilidade é que é uma sentença de caráter perpétuo completamente vedado pela nossa Constituição. Esse tipo de responsabilidade é completamente inexequível. Os gestores não podem, na qualidade de gestores,
documentar para si todo aquilo que fez parte da sua atuação. Isso é uma obrigação que não corresponde à realidade. Essa afirmação de que esses documentos poderiam não existir é completamente descolada da realidade do dia a dia da administração pública. Esses documentos devem existir porque a lei diz que eles precisam existir. A lei orgânica do Instituto Tribunal de Contas do Município afirma que essas auditorias precisam ser feitas trimestralmente. Onde foram parar essas auditorias? A quem serve a ausência dessas auditorias no processo? Veja, o que se pretende com essa questão é resolver a seguinte demanda constitucional, já que a obrigação de fazer por parte do município não foi cumprida, ou melhor, foi cumprida em parte, que a conclusão desse processo de tomada de contas condiza com aquilo que diz a Constituição Federal em relação ao princípio da ampla defesa. A ampla defesa tem diversos pseudônimos, né? Ela se desdobra em alguns tipos de garantias. E aqui estamos em face de um direito fundamental, né? Dado que a relação entre particular e Estado de Direito. Um dos pseudônimos desse princípio constitucional é a capacidade de produzir provas, de apresentar essas provas, e as suas provas serem consideradas no processo. Dentro desse procedimento administrativo de tomada de contas, como pode a parte apresentar as suas provas se o Estado não as tem? Se quem a lei diz que deveria custodiá-la, não as custodiou. As provas não existem. A parte não consegue exercer o contraditório e ampla defesa. Portanto, essa obrigação de fazer está no processo prejudicada pela ausência da documentação, mesmo que tenha sido cumprida em parte. Logo, o que se pretende a partir dessa apelação é que essa obrigação de fazer e a obrigação de não fazer tem um resultado prático útil ao processo, pelo princípio da instrumentalidade das formas. E na obrigação de fazer, seja considerada a conhecida apelação e considerada provida em parte para considerar a obrigação de fazer por parte do município de disponibilizar toda a documentação requerida com base na lei, logo por via conexa prejudicada essa pretensão pela ausência da existência da documentação, como confessa o próprio procurador do município na sua contestação. E com relação à obrigação de não fazer, considerar a impossibilidade material do prosseguimento do processo administrativo no colete Tribunal de Contas do Estado, tribunal que assumiu a responsabilidade do Tribunal de Contas do município, pela falta dos processos administrativos, financeiros e documentos das respectivas contas de gestão, indispensáveis para o exercício da ampla defesa e do devido processo legal. O que se quer diferente do que foi dito na sentença de primeiro grau não é receber por parte do judiciário uma decisão de mérito administrativa, o que é vedado pela própria súmula do STF, mas conhecer a análise a partir da legalidade. É legal ter um procedimento administrativo que é julgado a partir do prejuízo da ampla defesa? Essa é a pergunta que eu gostaria de deixar com os vossos julgadores. O que nós não queremos é que o Poder Judiciário assuma o papel do Poder Executivo. Não é isso que queremos. O que queremos é que o Judiciário preserve a Constituição e declare que esse tipo de julgamento não pode acontecer de qualquer forma. Que a justiça seja feita. Muito obrigado. Não, obrigada, doutor Davi, também, pela sua exposição. E aqui passo a apresentação do meu entendimento. Ementa constitucional e administrativa, apelação, ação ordinária, pedidos de exibição de documentos pelo município de Fortaleza necessários à defesa administrativa e de determinação de que o TCM encerre a instrução do procedimento administrativo somente após a obtenção da documentação requestada. Sentença de improcedência, violação do dever municipal de guarda e exibição de documentos, não comprovação. Também inexistência de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal no procedimento administrativo. Inexistência, ausência de ilegalidade a reclamar intervenção judicial, apelação civil conhecida e desprovida. Passo aqui aos itens para melhor esclarecimento. 1. O autor ajuizou a ação ordinária em exame, objetivando a condenação do município de Fortaleza, a fornecer os documentos solicitados para fim de defesa em apuração de irregularidades
em contas de gestão sob sua responsabilidade, bem como a suspensão do curso do processo administrativo número 2000, for TCE 20587/04, até que fossem entregues pelo município de Fortaleza perante o juízo todos os documentos, informações e certidões requeridas. 2. Em sede de contestação, o município de Fortaleza aduz a inexistência de provas de que negou o fornecimento dos documentos requeridos pelo demandante, afirmando a impossibilidade de providenciar a documentação que não estava sob seu poder, bem como anexando à peça contestatória tudo que estava disponível em seus arquivos em termos de documentação relativa ao caso. O ente público cumpriu seu dever de prestação de informações e de guarda e exibição de documentos, não incorrendo em violação à legislação apontada pelo autor, não sendo apelante, por outro lado, exitoso em demonstrar que a guarda da documentação pleiteada pelo ex-gestor para a instrução de sua defesa em procedimento administrativo competia ao município, ou mesmo que tais documentos de fato existiam. 4. Quanto às irregularidades enumeradas pelo apelante, eventualmente ocorridas no procedimento do TCM, incluindo suposto malferimento à legislação afeta ao assunto, observa-se que são concernentes ao mérito administrativo, consabidamente insindicável pelo judiciário. 5. Constata-se ainda dos documentos adunados pelo autor, mormente cópias do andamento do procedimento administrativo no Tribunal de Contas dos municípios, que foi ofertada ampla oportunidade de defesa ao processado, não se detectando inconstitucionalidade ou violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, inexistindo, pois, ilegalidade a reclamar a intervenção judicial. Assim, entendo, e já concluindo, no item 6, que o autor não foi exitoso em comprovar a violação pelo município demandado do dever de guarda e exibição de documentos, tampouco eventual ilegalidade no procedimento administrativo, descobrindo, pois, o ônus que lhe era imposto de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, segundo o artigo 373, inciso 1 do CPC. Na parte dispositiva, considero a apelação conhecida e desprovida. Assim como voto, e no decorrer da decisão, realço, inclusive, a documentação juntada pelo próprio município. Aqui passo a palavra à desembargadora Maria Naide Pinheiro Nogueira para o seu entendimento. Pois não, senhora presidente. Cumprimento aqui o doutor Davi pela sua manifestação na tribuna. E, nesse momento, senhora presidente, eu ratifico o voto provisório, acompanhando o entendimento de Vossa Excelência. Desembargador Gleidson, como vota? Também, presidente, eu cumprimento o doutor Davi pela sustentação, muito bem elaborada, bem concatenada, mas eu confirmo o voto provisório, acompanhando o entendimento de Vossa Excelência. Também devo realçar a apresentação do doutor Davi, como disse o desembargador Gleidson, bem concatenada, bem explícita, concisa e clara. Mas o entendimento foi ratificado pela Câmara e devo proclamar o resultado, que é a apelação cível conhecida e desprovida. Agradeço também a presença do doutor Davi. Até a próxima, doutor Davi. Obrigado. Até mais, Excelência. Até mais. Passo aqui para o item 5.10, uma apelação cível número 24, 2050, 17, 2020. Sistema SAGE, da relatoria da desembargadora Maria Naide Pinheiro Nogueira. Apelante, Monique de Melo Ribeiro, representada pelo seu advogado, doutor Maicon Winaderson Marque Barreto. E o apelado é o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Doutor Maicon se encontra na nossa sala virtual? Se encontra. Boa tarde. Boa tarde, só localizá-lo, só um minuto. Doutor Maicon, cumprimentando, eu me indago a Vossa Excelência se dispensa a leitura do relatório. Sim. Então, Vossa Excelência terá os seus 15 minutos para a sustentação oral a partir de agora. Podemos iniciar. Boa tarde a Vossa Excelência e a todos os presentes nessa sessão. O presente caso trata-se de uma ação de auxílio-acidente, em que a apelante comprova que tais sintomas foram ocasionados decorrente de um alerta.
Entretanto, o nobre juiz Jacó entendeu por bem julgar o processo de forma improcedente, informando que, segundo o laudo pericial, existia a ausência de incapacidade para o trabalho. Tá? Entretanto, a autora, em 2014, solicitou um auxílio-doença de número 608, 885, 617, 7. Esse auxílio foi concedido em 11/12/2014 até 29/4/2016. Nesse período, ela passou por uma reabilitação. Essa reabilitação aconteceu em 21/5/2015 a 19/6/2015. Essa reabilitação aconteceu na empresa por nome de Promil, tendo em vista que existiam limitações para a atividade exercida anterior. Tá? Essas limitações adveram de os seguintes problemas. A apelante é portadora de tendinopatia do supraespinhoso do ombro direito, associada com tendinopatia rotador e outras espondiloses. Em razão deste fato, ela chegou a receber o auxílio-doença. Tá? E, em decorrência desse auxílio-doença, ela passou por uma perícia do trabalho. E essa perícia na Justiça do Trabalho reconheceu que realmente existia a limitação para exercer a profissão, o cargo que ela exercia à época. Que era o cargo? Ela trabalhava em telemarketing e digitava. Em razão dessas digitações, ela contraiu ALER, por esforço repetitivo. Em decorrência de todos esses fatos, ela ficou incapaz e com redução de sua capacidade laborativa. Inclusive, o laudo pericial feito no processo, a perita diz que, haja vista, ela afirma que a apelante não tem incapacidade habitual e depois confirma que a mesma tem capacidade reduzida. Então, se ela tem capacidade reduzida, que ela ficou com redução. Entendeu? E em razão de todas as provas colecionadas aos autos, o nobre representante do Ministério Público concedeu o parecer favorável à concessão do auxílio-acidente. O auxílio-acidente nada mais é que um benefício de natureza indenizatória pagos ao segurador INSS quando, em decorrência de acidente, apresenta sequelas permanentes que reduzem definitivamente a sua capacidade para o trabalho, que é o caso da senhora Monique. Tá? E, diante de todo esse contexto, requer a reforma da sentença. É o que se pede. Obrigado. Obrigada. Também a explanação das suas sustentações orais, e passo a palavra à relatoria para o voto. Obrigada, desembargadora presidente. Cumprimento o doutor Maicon Barreto, advogado do feito. E passo a leitura aqui da síntese do julgamento. O cerne da demanda cinge-se em analisar se a autora apelante faz jus ao benefício de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.203/91. O auxílio-acidente tem caráter indenizatório, destinando-se àqueles que, sofrendo acidente de qualquer natureza, apresente como sequelas, danos funcionais ou redução da capacidade funcional com repercussão na capacidade laborativa. No caso dos autos, o laudo pericial concluiu pela ausência de comprometimento da capacidade laborativa da apelante, tendo em vista que reitera em diversos momentos inexistir incapacidade laboral. Sendo o objetivo da norma indenizar o segurado pelas sequelas decorrentes do acidente com repercussão na capacidade laborativa e não restando comprovado o preenchimento dos requisitos necessários
para a concessão do auxílio acidente requestado, não subsistem quaisquer fundamentos que a reforma da decisão para a reforma da decisão adversada. Portanto, senhora presidente, apelação cível conhecida e desprovida. É assim que me manifesto. Obrigada, desembargadora Nailde. Desembargador Gleidson, como vota? Pois não, presidente, eu cumprimento o doutor Maicon Barreto, mas o voto da eminente relatora, desembargadora Nailde, está irreparável. Os fatos realmente estão perfeitamente alinhados com a subjunção da norma. Eu acompanho a sua excelência, eminente relator. Obrigada, desembargador Gleidson. Desembargadora Iraneide, como vota? Obrigada, senhora presidente. Meus cumprimentos a vossa excelência, a oportunidade que tenho para falar na sessão de hoje. Extensivos cumprimentos aos meus eminentes pares, servidores e advogados presentes. Também cumprimentando aqui ao nobre advogado pela sustentação, quero ratificar as palavras aqui ditas pelo eminente desembargador Gleidson, que o voto da eminente relatora está irretocável. Portanto, ratificando meu voto provisório, acompanho a douta relatoria. Obrigada, desembargadora Iraneide. Proclama o resultado. Apelação civil conhecida e desprovida. 1.70. Apelação civil número 026862409-2022. Item 114 do PJE. Relatoria do desembargador Francisco Gleidson Pontes. Apelante, Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do Estado do Ceará. Representado pelos advogados Dr. Jeová Costa Lima Neto e doutora Bárbara Liz Oliveira Vitoriano. E o apelado é o Estado do Ceará. Aqui presente o doutor Jeová Costa Lima Neto. Isso. O senhor pode ter acesso aí à nossa tribuna. É o número 114 do PJE. 026862409. Meus cumprimentos, doutor Jeová Costa Lima Neto. Boa tarde. Boa tarde, excelência. O senhor dispensa a leitura do relatório? Dispensa, excelência. Dispensa. Então, vossa excelência já poderá iniciar a sua sustentação por 15 minutos. Senhores desembargadores, Defensoria Pública, em nome do Ministério Público, senhores servidores, autoridade policial, boa tarde. Eu procurei primar ao máximo pela objetividade, mas eu preciso antes realizar uma certa contextualização dessa questão. Embora a questão seja uma questão processual, nós temos que há a necessidade de uma contextualização muito importante, especialmente porque trata-se de uma questão relativa a despachantes aduaneiros. Existem algumas peculiaridades relativamente aos despachantes aduaneiros, como, por exemplo, o fato de que eles não são, embora sejam profissionais liberais, que ordinariamente eles agem com a liberdade de preços e tudo mais, existe todo um regramento específico em torno deles que, por exemplo, lhes impossibilita de atuar como empresários, uma série de restrições que são também comuns aos senhores magistrados. Justamente por isso, muitas vezes eles são tratados até como se o que eles realizam, na realidade, é também um serviço público, que é o serviço de despacho aduaneiro. O nome, eu estava até comentando ontem com alguns clientes, acho que talvez não é tão feliz, porque quando se fala em despachante, sugere-se a ideia, eu estava brincando com eles, quase que de alguém que faz só a entrega, o manejo de documentos e tudo mais. Mas, na realidade, é uma profissão essencial ao comércio exterior. E é uma profissão que tem uma peculiaridade que aí é mais parecida com a dos advogados. Quer dizer, por mais que a banca, o escritório de advocacia, ele até tenha sua OAB, quem realiza o peticionamento, quem realiza a sustentação oral, é o advogado na sua pessoa física, com a sua OAB vinculada, claro, ao seu CPF. Com os despachantes aduaneiros é uma questão semelhante. Embora existam as empresas que tratam de despacho aduaneiro, na realidade a questão toda é vinculada ao CPF do despachante aduaneiro, o CPF dele que tem que ser registrado perante a Secretaria da Receita Federal.
E aí nós temos, excelências, uma grande questão, que é justamente relativa ao pagamento de tributos pelos serviços prestados pelos despachantes aduaneiros. E aí que nós chegamos aqui ao cerne da questão, pelo menos começamos a chegar ao cerne da questão, porque a legislação estadual cearense, nos idos de 2019, houve uma modificação em que passou-se a entender que haveria a possibilidade de se apresentar como prova do pagamento do serviço do despachante aduaneiro uma nota fiscal de serviço, certo? Foi uma terceira via, havia antes duas modalidades, continuaram a existir essas duas modalidades, nós entendemos que devem permanecer apenas, tão somente essas duas modalidades, uma para o despachante aduaneiro sindicalizado e outra para o despachante aduaneiro que não é sindicalizado. Uma que passa pelo próprio sindicato o recolhimento dos tributos e outra no qual a empresa que está contratando o serviço, ela realiza a retenção dos tributos, especialmente aqui eu me refiro ao imposto de renda relativamente ao serviço prestado. Então, portanto, ao criar essa terceira possibilidade da nota fiscal de serviço, o Estado do Ceará ele acabou criando uma possibilidade que não existe na legislação, na lei federal em sentido estrito. Criou-se uma nova modalidade que não encontra compasso com a legislação que lhe é atinente. Ou seja, o que nós estamos aqui arguindo é que o legislador estadual ele simplesmente extrapolou os seus limites. E a questão foi trazida ao juízo ACOR justamente por meio de uma ação civil pública. O Sindicato dos Despachantes Aduaneiros, entendendo que os direitos dos seus associados estavam sendo prejudicados, até porque uma questão dessa relativa à tributação, isso poderia prejudicar a imagem de todos os despachantes aduaneiros, principalmente perante aqueles que contratam seus serviços, as empresas que operam no comércio exterior, porventura poderiam se ver em situações de ser cobradas pelo não recolhimento desses tributos. Então, foi manejada, foi apresentada, foi ajuizada essa ação civil pública. E, para nossa surpresa, com as devidas vênias, na sentença constou o entendimento de que a ação civil pública não seria o meio cabível para a insurgência apresentada pelo sindicato. Entendeu-se que não seria o caso de ação civil pública, porque haveria aí uma questão de controle de constitucionalidade e tudo mais, o que não é o caso, porque, na realidade, nós não estamos contrapondo a legislação estadual com a Constituição Federal, muito menos com a Constituição Estadual. O que existe, na realidade, é apenas e tão somente uma contraposição entre a normativa estadual, que criou uma terceira via para a comprovação do recolhimento dos tributos, e a lei em sentido estrito federal, em que não possibilita de forma alguma essa terceira via, digamos assim. Então, com firme nesses argumentos, que nós entendemos que merece reforma a sentença para que seja entendido, seja expressado o entendimento de que a ação civil pública é sim o meio cabível para se apresentar essa insurgência pelo Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do Estado do Ceará e para que volte os autos ao primeiro grau para exame do mérito da questão. Muito obrigado, excelência. Obrigada também ao senhor, doutor. E passo aqui a palavra ao desembargador Gleidson para o voto. Agradeço a Vossa Excelência, concessão da palavra. Parabenizo o nobre advogado, tive a oportunidade de despachar com ele por videoconferência sobre essa matéria e, na oportunidade, até me sensibilizei com a argumentação que me for apresentada. Mas, examinando o processo depois, como lhe prometi, verifiquei que a decisão que eu já havia proferido encontrava-se bem elaborada em consonância com o entendimento jurisprudencial sobre essa questão. De logo, anuncio que estou reconhecendo a inadequação da via eleita pelos fundamentos que aqui trago como fundamento. Na situação em exame, o Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do Estado de Ceará relata que o apelado editou o decreto 33.251/2019,
que em seu artigo 19, parágrafo 9º, estabeleceu que o pagamento dos impostos incidentes sobre os honorários de despachantes poderia ser comprovado por meio de recibo de pagamento autônomo, RPA, guia de recolhimento de honorário, GRH, ou nota fiscal de serviço, contrariando a legislação federal pertinente. Destaca-se que o decreto 33.251 de 19 consolida a legislação do ICMS correspondente às operações e prestações de comércio exterior, remessa de produtos para a Zona Franca de Manaus e áreas de livre comércio e operações com estabelecimentos sediados na Zona de Processamento da Exportação ZPE do Ceará e da outras providências. Assim, conforme se verifica da própria inicial, a solução da demanda envolve discussão quanto à possibilidade de comprovação do serviço de despachante aduaneiro por meio de nota fiscal de serviço para pagamento de ICMS. Logo, embora o interessado possa sustentar que a pretensão não envolve tributo, para se chegar à referida conclusão, há que se discutir matéria tributária em ação civil pública, o que é vedado pelo artigo 1º, parágrafo único da Lei 7.347 de 85, que reza, parágrafo único, não será cabível a ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ou outros fundos de natureza institucional, cujos beneficiários podem ser individualmente determinados. No mesmo sentido, o parecer ministerial, parte que interessa, eu vou ler. A vedação expressa na lei da ação civil pública que impede a utilização desse instrumento em questões tributárias tem como fundamento a necessidade de garantir que litígios sobre tributos sigam o caminho processual adequado. A legislação tributária e as normas processuais estabelecem mecanismos próprios para a solução de disputas envolvendo tributos, como a ação ordinária tributária ou a ação anulatória de débito fiscal. Essas vias garantem o contraditório e a ampla defesa de forma mais apropriada em questões que envolvem tributos e suas repercussões. Verifica-se, portanto, que a via utilizada é inadequada, pois descabido o manejo de ação civil pública para questionar a legalidade da forma de cobrança do tributo pelo Estado de Ceará. Trago a colação e aqui registro vários julgados, vários acordos do Superior Tribunal de Justiça em que se reconhece a impossibilidade de ajuizamento de ação civil pública para veicular a pretensão relativa ao manejo da matéria tributária, a exemplo dos seguintes, os quais eu vou dispensar da leitura, que são números que são cansativos, mas eles estão aqui, logo, o nobre advogado vai ter a oportunidade de conhecer. Relatoria do ministro Arnaldo Esteves, da ministra Eliana Calmon, são os citados, além do ministro Herman Benjamin. Diante do exposto, conheço do recurso apelatório para negar reprovimento, mantendo a sentença em todos os seus termos. Sem condenação, em honorários advocatícios, é o voto, presidente. Pois não. Obrigado, desembargador Gleides. Então, passo a palavra à desembargadora Maria Iraneide para o seu voto. Obrigada, senhora presidente. Antes, porém, deixe-me corrigir aqui uma omissão que acabei cometendo em não cumprimentar aqui o meu conterrâneo lá dos Fernandes, né? Do outro representante da Procuradoria-Geral de Justiça, do Dr. Luiz Laércio de Melo Fernandes, que não é do Santo Antônio dos Melo, é do Santo Antônio dos Fernandes. Quanto ao processo, senhora presidente, eu voltando aqui, cumprimento também o doutor Jeová, que também fez aqui objetivamente a sua sustentação, que até havia já repassado o número do processo antecipadamente que ele gostaria de despachar comigo,
aqui da relatoria do desembargador Gleidson, que infelizmente por questão de isso é muito raro, não pude recebê-lo pessoalmente, mas conversei com ele aqui antes da sessão rapidamente, mas em razão de já ter recebido o número do processo antecipado, revisei com bastante cuidado o processo e o voto disponibilizado provisoriamente pelo desembargador Gleidson. E, de fato, não pude chegar à conclusão diferente do que chegou o eminente relator, os seus fundamentos aqui já bem explanados. Por essa razão, senhora presidente, ratificando o voto provisório, acompanho a nobre relatoria. Pois não, obrigado, desembargador Iranei. Desembargador Evaldo, como vota? Pois não, presidente. Eu vou acompanhar o eminente relator, ratificando meu voto provisório, presidente. Obrigada. Então, proclamo o resultado. Apelação civil conhecida e desprovida. Obrigada aqui pela presença, nobre advogado. E continuamos com o item 1.12. É uma apelação civil número 3.47208-2024, item 4 do PJE da minha relatoria. Apelante município de Maracanaú, apelada senhora Raimunda Rei Ribeiro Franco, advogado doutor Osmar Lucena Neto. Conferindo aqui a presença do advogado na nossa sala virtual. Chamando o doutor Osmar Lucena Neto. Se encontra? Estou sendo informada pela secretária que o advogado não se encontra na sala. Mas, de qualquer forma, o voto atende os interesses da apelada, a senhora Raimunda Ribeiro Franco, e aqui passarei a leitura da ementa em consideração ao pedido feito de sustentação oral. Constitucional e administrativo, remessa necessária avocada e apelação, mandado de segurança, pretensão de incorporação de gratificação prevista no artigo 91 da Lei 1744 de 2011, sentença concessiva da segurança, rejeição da prefacial de não conhecimento do recurso, implemento do requisito temporal para incorporação da gratificação antes do advento da emenda constitucional número 103/2019. Aqui desenvolvo em 6 itens essa verbetação da emenda, que abstene-me de ler, não é, diante do atendimento à pretensão, e proclamo e passo a parte dispositiva, antes da proclamação do voto. Remessa necessária apelação civil conhecidas e desprovidas. Passando a palavra à desembargadora Nailde para o voto. Acompanho o entendimento de Vossa Excelência. Desembargador Gleidson. Confirmo o voto provisório. Acompanho Vossa Excelência. Obrigada. Aqui proclamo o resultado, remessa necessária e apelação civil conhecidas e desprovidas. 1.97, apelação civil número 300-61-6530-2024, item 32 do PJE. Relatoria da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. Remetente juízo de direito da 13ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza. Apelante o Estado do Ceará. Apelado Artunani Alves de Aguiar. O advogado do senhor Artunani, o apelado doutor Abraão Lincoln Souza Ponte. O senhor se encontra na sala, senhor doutor Abraão? Verifica aí, por favor, doutor Ismênia. Não se encontra na sala. Então, passo a palavra à desembargadora Iraneide para a síntese do julgamento. Obrigada, senhora presidente. De qualquer modo, também que a sentença está sendo mantida. Pois não. Né? Aqui parcialmente provido, só com relação à questão da remessa, né, que estou na apelação, que era o caso mesmo de remessa, só neste ponto, mas no mérito, a sentença de primeiro grau está sendo mantida, porque aqui era no caso de uma apelação com relação à conversão em pecúnia de férias e licença especial não usufruídas.
E eu estou reconhecendo esse direito, né, e a desnecessidade de manifestação prévia do Tribunal de Contas. Então, aqui também reconhecendo que a demora, né, fere o princípio da eficiência administrativa, recurso conhecido, parcialmente provido só para, neste aspecto, reconhecer que é o caso de ser remessa necessária, mas desprovendo no mérito da apelação. Sim. E a remessa, já que reconheci a remessa, também estou desprovendo. Então, proclamo o resultado da apelação civil conhecida e provida em parte. Para manter a... Conforme... para acolher Certo. o argumento de que deveria ser remessa, mas a remessa desprovida e a sentença mantida. E a sentença mantida. Então, passo a palavra ao desembargador Luiz Evaldo para o voto. Acompanho a douta relatoria, presidente. Também acompanho a douta relatoria e proclamo o resultado, agora após a votação, com apelação civil conhecida e provida em parte. Item 1.1 da pauta, apelação civil 3.202.88/2023, o item 10 do PJE, da minha relatoria. Apelante Estado do Ceará, apelada Antônia Loraine Silva Pereira, representada por Antônia Soneila da Silva Pereira. O advogado doutor Daniel de Brito Souza, aqui já o vejo na nossa sala virtual. Olá, boa tarde, excelência. Boa tarde, meus cumprimentos. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispensa, excelência. Então, já poderá iniciar a sua sustentação oral por 15 minutos. Boa tarde. Inicio aqui cumprimentando a eminente relatora, presidente, desembargadora Tereza Naomi Duarte Chaves, em nome de quem saúdo os demais eminentes desembargadores desta colenda Câmara. Ilustre representante do Ministério Público, da mesma forma, representante da Defensoria Pública e todos os demais presentes na sessão. Agradeço também por essa possibilidade de sessão virtual e serei breve na minha sustentação, com profundo respeito e a imensa responsabilidade que me dirige a essa corte para sustentar a posição da apelada, regando pela justa manutenção da sentença proferida em juiz da Corte, que corretamente fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa. O Estado do Ceará, em sua resignação, sustenta que as demandas relativas à saúde não há proveito econômico mensurável, razão pela qual alega que não seria cabível os honorários sucumbenciais. A advocacia, excelência, é a voz daqueles que buscam socorro e no poder da judicialização. Não se trata aqui apenas de um formalismo processual ou de questão de valores monetários, trata-se de reconhecimento do papel fundamental do advogado, da concretização da justiça e defesa intransigente dos direitos fundamentais e o profissional que representa a parte hipossuficiente, que não mede reforço para garantir o mínimo existencial e necessita do tratamento médico essencial à sua sobrevivência. O Supremo Tribunal de Justiça, por meio do tema 1076, já afirmou um entendimento claro e inquestionável que não há espaço para uma discussão a esse momento quanto ao valor da causa e o proveito econômico por este elevado. E nesse caso, excelência, não há dúvida que o valor da causa foi devidamente estabelecido desde a petição inicial, refletindo precisamente o montante necessário para garantir o tratamento vital à apelada. Não se trata de valor irrisório ou inestimável, mas de um direito líquido e certo, cujo reconhecimento judicial apenas reafirma a dignidade da parte demandante. Permitir a redução dos honorários sucumbenciais sob um frágil argumento de que as ações de saúde não possuem proveito econômico mensurável seria perigoso, um precedente que desvalorizaria não apenas o trabalho do advogado, mas a própria dignidade dos apelantes, daqueles que apelam em busca de uma tutela jurisdicional para garantir o direito à vida. Ademais, excelência, é inegável o caráter protelatório do presente recurso. Não há qualquer fundamento jurídico
para modificar a decisão exarada pelo juiz de primeiro grau. O ente público ousa insistir numa tese mirabolante com o intuito de postergar o cumprimento de sua obrigação, em detrimento de um direito fundamental à saúde da apelada. Por essa razão, é imperiosa a aplicação de uma multa prevista no artigo 81 do CPC, pela medida de dissimúlio de práticas processuais que atentam contra a razoável duração do processo, uma multa de litigância de má-fé. Diante de tudo que foi exposto, pugna pela apelada o total desprovimento do recurso da apelação, mantendo integralmente a sentença com a correção do que se ficou os honorários, mantendo os honorários e a aplicação da multa de litigância de má-fé. Tudo isso, minha palavra, Excelência, e agradeço mais uma vez pelo momento. Pois não, agradeço também a sustentação oral do doutor Daniel de Brito, e passo aqui ao voto, adiantando que a questão ela se atém apenas a esses honorários, por conta da sentença ter vinculado o valor o percentual arbitrado ao valor da causa. E aqui estou fazendo apenas um ajuste para que a apelação civil seja conhecida e seja feito essa adequação em relação aos honorários, à luz das determinações dos temas, né, dos temas inerentes à matéria. Então, processo civil, apelação civil, ação de obrigação de fazer, com preceito combinatório e pedido de tutela de urgência, pleito de fornecimento de imunoterapia dessensibilizante específica, sentença de procedência, determinação de fornecimento pelo Estado do Ceará e pelo município de Acopiara do tratamento, insurgência do ente estadual quanto ao valor dos honorários sucumbenciais fixados, uma vez que a demanda envolve direito à saúde, de proveito econômico inestimável, que se adequa ao tema, se enquadra no tema 1076 do STJ, apreciação equitativa para a valorização dos honorários devidos. Artigo 85, parágrafo 2º e 8º do CPC. Os honorários devem ser rateados entre os entes públicos vencidos. Então, no caso, a apelação civil foi conhecida e provida em relação apenas à fundamentação jurídica, ela saiu da esfera do arbítrio, né, de 10% sobre o valor da causa, para o arbítrio por equitativo, com base na jurisprudência desta Corte de Justiça, que vem decidindo que nas ações em que se discute questão relativa ao direito constitucional e à vida e à saúde, o arbitramento dos honorários de sucumbência deve ocorrer mediante apreciação equitativa do magistrado, na forma dos parágrafos 2º e 8º do artigo 85 do CPC, porquanto o proveito econômico obtido na causa é imensurável. E não se trata aqui apenas para ficar consignado, à luz das razões aí expedidas pelo nobre advogado, que não se trata de minorar o valor da verba sucumbencial fixado na sentença, apenas por versação sobre causa de valor inestimável, porém decorre da realização da apreciação equitativa, cotejando do caso concreto a atuação do causídico e as peculiaridades do processo em análise, o tempo empregado para a realização do serviço com os parâmetros enumerados nas alíneas do parágrafo 2º do artigo 85 do CPC, resultando numa valoração adequada do esforço dispendido pelo patrono judicial da demanda, que aqui realça, inclusive, que entrou com recurso de agravo de instrumento durante a tramitação do processo. No mais, considerei que a demanda era de baixa complexidade e a farta jurisprudência desta Corte quanto ao montante arbitrado pelo juízo a título de honorários sucumbenciais. E aqui, no caso, eu fixo em R$ 2.500 para cada um dos entes públicos, são dois, né, o Estado do Ceará e o município é o Estado do Ceará e também é contra o município aqui, não estou localizando, né? Acopiara, né? Eu falei, foi exatamente o município de Acopiara. Ou se revelar uma quantia mais consentânea com os critérios previstos no diploma processual precedente desta Corte e o trabalho desenvolvido pelo nobre advogado dentro do processo. Assim, recurso de apelação conhecido e provido.
Passo, então, a palavra à desembargadora Maria Nailde para o seu voto. Senhora presidente, eu confirmo o voto provisório, acompanhando seu entendimento e aqui cumprimentando o doutor Daniel de Brito. Desembargador Gleidson. Pois não, senhora presidente. Meus cumprimentos também ao doutor Daniel de Brito, que fez a defesa justa, eloquente sobre o exercício da classe dos advogados. Acho que nesse caso concreto não há aviltamento dos honorários. Na verdade, Vossa Excelência tão somente equalizou a fundamentação para que a decisão esteja em consonância com o que prega não só o CPC, nas causas que envolvem fazenda pública, mas também a jurisprudência que se aplica às situações de causas de saúde pública. Ratifico o voto e proferir provisoriamente acompanhando Vossa Excelência. Obrigada, desembargador Gleidson. Então, proclamo o resultado da apelação civil conhecida e provida. Agradeço ao doutor Daniel. E logo em seguida o voto estará disponibilizado para o seu exame mais apurado. E mais uma vez agradeço. Uma boa tarde a todos e um bom trabalho. Boa tarde. Concluídas as sustentações orais desta sessão, passamos às manifestações da Procuradoria-Geral de Justiça, através do seu representante, doutor Luiz Laércio Fernandes Melo. Alguma manifestação, Excelência? Não, Excelência, nenhum requerimento a ser feito. Também indago aqui a representante da Defensoria Pública, doutora Maria Liduína Freitas da Silva, se houver, né, se ela tiver tido condições de ingressar na sessão. Falta de energia. Falta de energia. Foi comunicado aqui à Câmara. Então, avanço aqui para a nossa penúltima providência dentro da sessão, que é a votação dos votos provisórios, a votação e ratificação dos votos provisórios proferidos nos processos, nesta pauta incluídos. Começo pela desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, indagando-lhe se ratifica os seus votos. Pois não, senhora presidente, ratifico a votação provisória, seja na condição de relatora ou de vogal, nos dois sistemas, PJE e SAGE. Desembargador Gleidson. Também, presidente, ratifico todos os votos proferidos na condição de relator e vogal em ambos os sistemas. Desembargadora Maria Iraneide. De igual modo, senhora presidente, ratifico todos os votos por mim proferidos na condição de relatora e vogal em ambos os sistemas, SAGE e PJE. Desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Quero confirmar também os meus votos, presidente, na condição de relator ou de vogal, sistemas SAGE e PJE. Obrigada, desembargador Evaldo. Também ratifico todos os votos provisórios por mim proferidos, em ambas as condições de relator e vogal, nos sistemas PJE e SAGE. Concluída a nossa votação, indago a secretária da Câmara quantos processos foram julgados. 196. 196 processos. Uma boa produtividade. Indago aqui aos pares se há algum registro a ser feito. Senhora presidente, eu recebi esse livro aqui da jovem advogada, doutora Daniele Vitorino Bezerra, em que ela lançou esse livro, Dano Moral e Sua Reparação no âmbito das relações trabalhistas, com ênfase no direito da mulher. Achei bem interessante esse trabalho feito pela doutora Daniele e acho que a gente deve incentivar essas jovens advogadas por essa iniciativa, né? Então, quero propor aqui um voto de parabéns, devendo a mesma ser comunicada deste voto de parabéns. Pois não. Obrigada, desembargadora Nailde. Por mim, acosto-me plenamente ao voto de congratulações à jovem advogada. Nossa secretaria encaminhará em nome da nossa Câmara como um todo. Pois não, né? Obrigada. Então, nada mais havendo, nenhum registro, declaro encerrada a sessão
agradecendo muito a presença de todos, a contribuição, e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Abraço, Evaldo. Evaldo, um abraço. Tchau. Boa tarde, senhor.